Se você está se preparando para ter o seu bebê em um hospital público aqui no Canadá, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Mi Baronte, eu moro em Montreal desde 2015 e recentemente eu me tornei mamãe. E como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre o meu relato de pós-parto. Afinal, o que acontece depois que a gente tem um bebê em um hospital público aqui no Canadá? Então, pega um café, senta, que eu vou compartilhar tudo com você. Então, para te dar um pouquinho mais de contexto, caso você não tenha assistido o vídeo anterior, onde eu falei sobre o meu relato de parto, a minha neném, ela estava sentada e foi por isso que eu tive que fazer uma cesárea. E o hospital escolhido foi o Hospital La Salle por dois grandes motivos. Um, pela proximidade, fica muito perto da minha casa, que, by the way, eu moro no bairro La Salle. E dois, porque o Hospital La Salle tem quartos privativos, quartos privados, assim, só você e o seu bebê. E isso não é uma regra para todos os hospitais aqui de Montreal. Tem muito hospital bom que, enfim, acaba a cirurgia e você compartilha o quarto com outras mães. E não queria. Pode ser besteira, mas enfim, opção minha. Então eu acabei tendo a minha cesárea lá. E como eu mencionei também no vídeo anterior, assim que a neném nasceu, ela ficou com meu marido, ela não ficou comigo. Não rolou aquele skin to skin, aquele pele a pele, assim que ela nasceu. Eles pegaram, o Oli cortou o cordão umbilical e ele ficou com ela fora da sala de cirurgia enquanto eu ainda era costurada, né? Esse foi o pior momento, eu diria. Chegou até a me dar ânsia de vômito, tive que me controlar muito para não vomitar. E, bem, depois que eu saí dessa sala de cirurgia, que eu encontrei com o Oli, e quando eu encontrei, a neném já estava toda embrulhada assim para o presente. Ela estava com uma touquinha e várias mantas, o que também é compreensível, porque, o hospital é super gelado, e dois, a gente já estava em outubro, né? Que é bem ali, finalzinho do outono, começo do inverno, ou seja, já estava frio do lado de fora, mas o ar-condicionado gelado do hospital, então estava frio, né? Então ela estava toda embrulhada, tipo com umas duas mantas, que eu acabei tirando quando a gente chegou no quarto. Então teve todo esse percurso da onde eu encontrei o Oli até o quarto, né? E quando eu cheguei no quarto, aí eu fui, tirei essa mantinha, tirei essa touca e consegui fazer o meu skin to skin, né? Deixei ela ali grudadinha comigo. É engraçado porque depois que o bebê nasce, você quer ficar, né? Pera, eu queria que ela ficasse pelada o tempo todo, mas ficava nesse, ai, tá frio, o que eu faço? Mas enfim, deu tudo certo. De um modo geral, eu devo dizer que o hospital foi nota 10. Super recomendo o Hospital La Salle, ele é realmente isso tudo que todo mundo fala por aqui. É maravilhoso. Claro que, assim, estrutura do hospital. Ele não é um barrador, comparando assim com o Rio de Janeiro, tá? Na época que eu morava lá. Nem sei se ainda tem o barrador, mas enfim, não é, sacou? Ele é bom, mas enfim, tem toda a estrutura, mas não é esteticamente falando, não é aquilo tudo. Mas tem tudo que você precisa. Aí tá. Continuando, como eu disse, passei ao todo 48 horas no hospital e eu tive 4 ou 5 enfermeiras. Era uma enfermeira por plantão, a cada 12 horas elas mudavam, então não dava nem para você pegar. Às vezes eu gostava muito da enfermeira e aí vinha uma outra enfermeira. E assim, experiências diferentes, nacionalidades diferentes. E eu tô mencionando isso porque eu senti que todas elas eram muito solícitas, muito queridas, estavam ali para ajudar, mas muito não teria sido falado se eu não tivesse perguntado, ok? Então, eu recomendo você, caso você esteja assistindo esse vídeo, porque você vai ter um bebê aqui em Montreal, você tem em mente que às vezes é bom perguntar, até a mesma pergunta para enfermeiras diferentes, porque, enfim, elas têm experiências diferentes e às vezes elas têm técnicas diferentes e a técnica de uma vai funcionar melhor para você do que a técnica de outra. Ou a explicação de uma vai fazer mais sentido do que a explicação de outra, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu perguntei para duas enfermeiras diferentes. Assim que a gente termina a cirurgia, depois de, sei lá, 4 ou 6 horas,
uma enfermeira vem fazer uma massagem no nosso abdômen, né? Ela vai pressionar o abdômen e elas continuam fazendo isso a cada 4 ou 6 horas, entendeu? E amiga, dói, tá? Você acabou de fazer uma master cirurgia no abdômen e alguém vai lá e aperta, obviamente vai doer, né? E aí ela chegava e dava uma explicação bem supérflua do que ela estava fazendo, por que que ela estava fazendo. Mas eu fui lá e queria saber, queria entender por que que ela estava apertando a barriga. Se eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Enfim, elas acabaram me explicando que aquilo era para checar, para ver se estava tudo certo. Por exemplo, se minha barriga estivesse muito rígida, podia significar que eu estava tendo uma hemorragia interna. E também ajudava a contrair o abdômen e o útero, botar o útero de volta no lugar, certificar que não ficou nenhum coágulo para trás, coisa e tal coisa. Então, elas me deram uma explicação mais mastigadinha para eu entender o que estava acontecendo. Mas assim, se eu não tivesse perguntado, isso não teria sido explicado, entende? Mesma coisa para amamentação. Muita coisa eu não teria aprendido se eu não tivesse perguntado. Eu lembro que as enfermeiras falavam que era bom eu não deixar passar muito tempo sem amamentar a Olivia. Mas esse muito tempo, o que seria muito tempo, né? E eu deixei, assim, logo de cara, eu deixei a Olivia dormir 4 horas, né? E aí ela foi e falou, não pode. Idealmente você tem que amamentar ela a cada 2 horas. E aí eu fiz a mesma pergunta para outra enfermeira. E aí a outra enfermeira que foi me explicar que, tipo, eu tinha que ficar trocando de peito, não podia deixar um peito de uma vez só, porque senão a neném ia cansar. E assim a gente vai fazendo a troca. Então, de novo, muito não teria sido dito se eu não tivesse perguntado. Se você vai ter o seu bebê aqui, pergunte. Às vezes é bom até fazer uma listinha das suas dúvidas, de repente as suas dúvidas de amamentação. Porque por mais que a gente assista vídeo antes de ter o bebê, por mais que a gente leia e se informe, é outra coisa depois que você tem o bebê nas suas mãos, entendeu? E, por exemplo, uma dúvida que eu tive, que eu ficava muito encucada, que eu tinha visto vários vídeos e enfim, todo mundo falava que o bebê tinha que botar todo o mamilo na boca, né? E às vezes eu ficava vendo que a Olivia não tava com todo o meu mamilo na boca. E aí a enfermeira chegou pra mim e falou, ela, calma, a boquinha dela é muito pequena. Você tá fazendo direito, você tá sentindo dor? Eu falei, não. Então tá tudo bem, não precisa ficar noiada, entendeu? Então, é isso, sabe? Às vezes é bom, tipo, mesmo que não tenha nenhum problema, pelo menos é assim que eu funciono, né? Eu gosto de perguntar, eu gosto de estudar, eu gosto de me informar. Então, eu chegava e perguntava, uai, tô fazendo certo? Tá certinho aqui? E no final, deu tudo certo. Tá, agora sobre dor, né? Obviamente, senti dor, né? Eu fiz uma cirurgia no meu útero. Caso você não saiba, são 7 camadas até chegar ao útero. Então, depois que a anestesia passa, você gradativamente vai voltando a sentir dor. Eu fui sentindo, até que chegou um ponto que estava me incomodando muito. E elas me deram, pasmem, Tilenol. Pois é. Me deram Tilenol e depois também me deram Naproxen, que é um anti-inflamatório que também ajuda na dor, né? Mas era aquele negócio assim, eu tinha que tomar esse Naproxen a cada 8 horas, né? E quando dava tipo 7 horas eu tava morrendo de dor de novo. E aí eu fui e perguntei se não tinha nada mais forte pra tomar, não sei, né? Sou frouxa pra dor. E aí a gente pulou do Tilenol para morfina. Acredita nisso? Enfim, não tomei morfina, mas ela falou: se você ainda estiver sentindo muita dor, a gente pode te dar morfina. E aí ela explicou o problema de tomar morfina, que a morfina vai pro leite. E a neném, que já tava dormindo pra caramba, porque recém-nascidos dormem muito, né? Eles só praticamente acordam pra mamar. Ela ia ficar ainda mais sonolenta. E aí eu não queria isso. Aí eu segurei as pontas. Mas assim, conflito interno. Fiquei na dúvida se tomava ou não tomava. E foi até legal a conversa que eu tive com a enfermeira. Porque ela falou, cara, mas também não adianta você ficar se segurando e sentindo muita dor. E esse estresse todo vai acabar também atrapalhando na sua produção de leite. Então você tem que, né, ver aí qual é o seu nível de dor, se vale a pena segurar, se não vale a pena segurar. No fim das contas, it's your call, entendeu?
Você que vai decidir se você vai tomar ou não. Então eu refleti bastante, esperei um pouquinho e foi bom esperar, porque aí no segundo dia, né, eu já tava controlável a dor, eu diria assim. E aí vai melhorando gradativamente, né? Mas é isso, de Tilenol para morfina. Sim, não vai demorar muito, a enfermeira vai falar pra você levantar, pra você ir fazer xixi. O que foi um choque pra mim, né? Porque, enfim, eu achei que eu ia ficar de molho naquela cama por um tempo antes de levantar. Tive que levantar, não queria levantar. E elas colocam tipo um recipiente dentro do vaso para checar o seu xixi, né? Pra ver se você tá fazendo xixi suficiente, se tem algum problema com a urina. E o detalhe é que o banheiro, né? O vaso era bem baixo. O banheiro ele é relativamente pequeno. Ele é bom, tem uma banheira, tem um box, né? Uma suíte, o quarto. Mas o vaso, ele é bem baixo, né? Então, a sensação que eu tive é que eu tava fazendo um agachamento pra poder fazer xixi. Eu fiquei assim, gente, não é possível que isso seja normal. Depois de uma cirurgia dessa, eu ter que fazer esse agachamento pra poder fazer xixi. Mas acontece que a gente é muito mais capaz do que o que a gente imagina. E, enfim, a gente cria situações na nossa cabeça e depois eu vi que eu tava de frescura. Mas deu tranquilo pra eu fazer xixi, eu levantei, foi tranquilo pra andar. Obviamente, né? Existe dor, não é que não existe dor, existe. Mas a recuperação é muito mais rápida do que eu estava imaginando que seria. E o meu corpo estava funcionando muito melhor também do que eu imaginei que ele estaria após essa cirurgia. Porque, assim, de novo, para contexto, caso você não tenha assistido o vídeo anterior, que eu falei sobre o meu relato de parto, eu não queria fazer uma cesárea. Eu tive que fazer uma cesárea, mas eu não queria fazer, eu queria ter parto normal. Mas, enfim, né? Fiz o xixi, deu tudo certo, voltei. E aí depois elas também aconselham a gente a caminhar pelo hospital, falam que andar faz bem para recuperação, mas eu não andei. Eu só ia da cama pro banheiro, do banheiro pra cama, e é isso, entendeu? Tava tipo bem modo tartaruga, mas no finalzinho ali, um pouquinho antes de levar alta, já tava bem melhor. O remédio também já tava, sei lá. Eu não sei se o corpo acostuma, se o corpo melhora. Mas no finalzinho já tava conseguindo andar de boa, já tava conseguindo fazer as coisas com mais firmeza. Até então, eu tava precisando do Oli, do meu marido, pra tudo. Pra tudo. Aí tá. Agora eu vou falar de uma parte chata que aconteceu comigo enquanto eu ainda estava no hospital. No dia seguinte de manhã, a enfermeira que estava com a gente, ela perguntou se eu queria dar banho na neném, ou se eu ia deixar para dar banho nela em casa, ou eu mesma, né? Tem uma pia dentro do quarto que a gente pode dar banho no bebê. Inclusive foi lá que ela deu o banho na Olivia. E eu me arrependi. Depois que eu falei que ela podia dar, eu me arrependi. A Olivia chorou muito. E no meu segundo filho eu não vou fazer isso. Eu que vou dar o banho nela. Ou o Oli, né? Agora que ele já sabe dar banho. Mas enfim, são coisas de pais de primeira viagem, né? Mas não é esse o ponto chato que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi que essa enfermeira, ela pediu para eu tirar o meu curativo antes dela terminar o plantão dela. E como eu disse, era uma enfermeira no turno da manhã e uma enfermeira no turno da noite. Então o plantão dela devia acabar, sei lá, 1, 2 horas da tarde. E o que eu tava fazendo? Minha mãe e o meu marido estavam fazendo rodízio. Minha mãe ficava de manhã e meu marido ficava de noite, né? Ele vinha de tarde, depois eles trocavam para almoçar e ele ficava comigo e dormia comigo no hospital, né? E, enfim, era de manhã, quem tava lá era a minha mãe e a enfermeira pediu para eu tirar os curativos. Embaixo do curativo tinha um curativo maior, tipo com esparadrapo e tudo mais, e embaixo desse curativo tinha os grampos, né? Porque aqui eles grampeiam. Não sei se é assim com todo mundo, em todos os hospitais, mas foi assim comigo. Eles grampearam e depois colocaram um curativo por cima e ela pediu para eu tirar esse curativo. Ela falou para eu ir tomar banho e no banho eu tirar. Só que assim, essa questão de se curvar para tirar já é muita função para quem tá, enfim, ali, menos de
24 horas, ou 24 horas após, não, 24 horas após a cirurgia, eu ainda não tava assim, confiante pra fazer isso. E aí eu queria esperar o meu marido chegar pra ele tomar banho comigo e ele me ajudar a tirar. E aí a enfermeira começou a me apressar, que ela queria que eu tirasse antes dela terminar o plantão dela. E aí eu caí na besteira de priorizar isso e não almocei. Então meu marido chegou, eu falei, vamos tomar banho logo pra resolver isso logo, depois eu almoço. Aí a Olivia acordou, aí eu dei de mamar, fui tomar o banho e o curativo, ele meio que queimou, uma parte do curativo meio que queimou a minha pele, sabe? Então na hora de tirar doeu muito. E aí eu já fiquei nervosa, entendeu? Tava doendo muito pra tirar, tava difícil. O Oli foi me ajudando com a água quente do chuveiro, né? Mas tava muito difícil. Até aí teve uma hora que abriu e eu olhei pra baixo e eu vi os grampos, eu vi o corte, né? E me deu teto preto. Pois é, pode rir, pode rir. Me deu teto preto, eu fiquei me segurando pra não desmaiar, assim, me segurando real, porque eu só pensava na minha cabeça, cara, se eu desmaiar aqui, eu vou escorregar nessa banheira e esses pontos vão abrir e vai. Então, assim, eu não tava conseguindo enxergar nada, sentei na beira da banheira, né? O Oli ficou nervoso e aí a gente chamou as enfermeiras. E aí veio um monte de gente pro banheiro, sei lá, devia ter. Eu não sei porque, ao certo, até porque eu tava, né, quase que desmaiando. Mas veio, sei lá, umas 5 enfermeiras e eu pelada no banheiro. Ai, situação, cara, situação. E aí entrou todo mundo. E detalhe que eu tava ótima antes desse banho, até por isso que eu falei, não vou nem almoçar, vou lá fazer. E a enfermeira tinha tirado o meu acesso já, que eu já não tava precisando mais. Então, quando rolou esse rolê todo de eu desmaiar, não dava pra colocar soro na veia right away, porque eu não tinha mais o acesso. E aí, nossa, aí botaram álcool no meu rosto pra eu cheirar. E, eu não lembro de tudo, eu lembro de flashes, entendeu? Mas eu lembro de ficar bem desconfortável, bem constrangida de estar nua na frente daquele povo todo. Mas, ok, eu voltei pro quarto, né? E, enfim, não, além de estar pelada, eu sentei na banheira e a gente fica sangrando, como se você tivesse menstruado, entendeu? Depois do- da cirurgia. E, tem noção? Eu não sei nem com que cara eu tô compartilhando isso com a internet, mas foi isso que aconteceu comigo. Aí eu voltei, né? Tomei uma chuveirada, voltei pra cama, botei de novo o acesso. Aí deitei, fui melhorando, aí eu fui almoçar. Aí depois a enfermeira trocou de plantão, aí veio outra enfermeira e falou, take your time, ok? E aí eu falei, ok. Aí depois disso, depois que eu tava alimentada, me sentindo forte de novo, aí eu fui lá e tirei o curativo com o meu marido. E depois disso fica, tipo, aberto, né? Fica só os grampos ali. Eu também fiquei assim, meio tensa se eu deixava, tipo, completamente aberto. Ela falou que sim, que era bom para ventilar, era bom pra, enfim, cicatrizar mais rápido. Então, assim fiz. E de fato, cicatrizou super rápido. O fato deles terem colocado o grampo, não ficou nenhuma marca de ponto, sabe? Ficou, a cicatrização foi, ó, linda. Tá, a cicatriz tá perfeita, eu diria. E bem, essa foi a parte chata, mas assim, tirando essa parte chata, não tenho do que reclamar do hospital, sério. Assim, não tenho do que reclamar da equipe. Foram todas umas queridas, foram super fofas. Toda a minha estadia no hospital foi bem boa, eu diria. Eu gostei bastante. Quando eu tiver meu próximo bebê, e vai ser lá, de novo. Ok. Isso foi o que aconteceu comigo. Ainda teve as questões da Olivia, né? Eles fazem o teste do pezinho lá. A gente não fica sabendo o resultado de nada, né? Ela fez esse exame do pezinho, fez exame de audição também, que eles fazem lá na hora. Que mais que fizeram com ela? Pesaram, obviamente, né?
pesaram a neném, mediram a neném, deram um cartãozinho de vacinação dela lá e deram um monte de coisa pra gente. É bem overwhelming, eu diria. Um pouquinho antes da gente ir embora, depois que eu levei alta, vem uma enfermeira e ela bombardeia a gente de informação. É muito enriquecedor tudo que ela fala, mas assim, foi difícil de processar tudo que ela falou. Ela foi me dando os papéis, eu fui anotando para ver se eu lembrava de tudo que eu tinha que fazer, porque era muita informação. Eles também dão um documento com um número, porque você não tem a certidão de nascimento do seu bebê logo de cara. Demorou, pasme, 2 meses para eu receber a certidão de nascimento da Olivia. Mas eles dão um documento que é o único documento de registro da Olivia. E ela, tipo, super enfatiza que é muito importante aquele documento, que eu não posso perder, porque se eu perder aquele documento é como se a Olivia nunca tivesse existido. E aí eu já vi, meu Deus do céu. E aí, com esse número que a gente faz o registro online para a certidão de nascimento do bebê. Que mais? Foi exame de audição, peso, foi isso. No hospital foi isso. Antes da gente ir embora, a gente tem que levar o car seat, né? A cadeirinha do carro. A gente tem que mostrar para uma enfermeira. Ela não deixa a gente sair se ela não dá o ok dela. Então a gente coloca o recém-nascido nessa cadeirinha, né? Fecha direitinho, depois ela vai lá, ela olha para ver se tá ok, ensina pra gente o que a gente tem que prestar atenção, né? Pro bebê ficar seguro. E aí eu levei alta e fui pra casa, né? E uma coisa muito interessante, pelo menos pra mim, de novo, eu moro aqui desde 2015, né? Mas eu não sei se isso existe no Brasil. Se existir, você me fala. Mas quando eu morava no Brasil, eu nunca nem ouvi falar. Mas aqui, uma enfermeira vem na sua casa depois que você tem bebê, o que eu achei, assim, incrível. Sério, eu achei mágico. Foi muito bom pra mim. Então, não é no dia seguinte, uns 3 dias depois de eu vir pra casa, menos de uma semana, não sei ao certo. Vem uma enfermeira do CLSC, né, que é do governo, ela vem aqui pra, de novo, checar a Olivia, pesar ela, medir ela, colocar todas as informaçõezinhas no booklet, no cartão, na carteirinha de vacinação dela, que é ali que eles acompanham o crescimento do bebê. E ela vem checar comigo. Então, assim, o fato dela vir na minha casa, ela perguntou quais são os lugares da casa que você costuma amamentar. E eu mostrei pra ela, ela pediu pra eu amamentar na frente dela, pra ela me dizer se estava tudo ok, né? Com a questão da amamentação. Se eu tivesse alguma dúvida, ela estava ali para responder. Ela foi também no meu quarto, me deu algumas dicas de como amamentar deitada, porque esse negócio de levantar e descer quando você tá com um corte no abdômen. No abdômen não, mas enfim, você entendeu. É tenso. E, nossa, foi uma querida. Ela deve ter ficado aqui quase umas 2 horas conversando comigo. E tirando todas as minhas dúvidas, mas de novo, apesar dela ter falado bastante coisa, muito não teria sido dito se eu não tivesse perguntado, né? Ela foi super solícita, me deu várias dicas e depois disso, eu que tinha que passar aí no CLSC mais próximo. No caso, eu fui no daqui, continuo indo no daqui de La Salle, né? Inclusive, para quem mora na região e tá tendo algum problema com a amamentação, lá às quintas-feiras eles dão. Tem uma enfermeira que fica lá 24 horas, não 24 horas, de 11 às 7, sei lá, para tirar dúvida. Você não precisa marcar nenhum appointment, é só você ir lá e ela tá lá para ajudar. Eu, graças ao bom Deus, Jeová seja louvado, eu não tive nenhum problema com a amamentação. Graças a Deus. Tinha muito medo disso, mas eu não tive nenhum problema com a amamentação. As meninas do hospital me ajudaram, essa enfermeira que veio aqui em casa também me ajudou, mas eu não tive dor, não tive bico rachado, não tive nada, né? Graças a Deus, não tive problema de pega, foi tudo
suave. Assim, por último, eu tive um follow-up, uma outra consulta com a minha médica da clínica ginecológica, a médica que fez o meu parto. Eu encontrei com ela 6 semanas após o parto, só para ver se estava tudo ok. Tava tudo ok. Ah, não falei com ela nunca mais depois disso. Mas também não tive nenhuma complicação. Vai ver se você tiver alguma complicação, você fala com a médica de novo. Não foi o meu caso. Depois disso, passou. Olivia tá com 4 meses, passando muito rápido, né? É incrível. As pessoas falam, acredite, passa muito rápido. E bem, para você que tá planejando ter um bebê ou que está grávida, eu tenho um planner que eu criei para mim mesma quando eu estava grávida da Olivia, porque sim, eu planejo ter outros filhos, até para facilitar a minha vida. Eu fui registrando tudo que foi acontecendo durante a minha gravidez, tudo que eu precisava saber, todos os links, tudo. E aí eu vou compartilhar esse planner com você, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá tem tudo que você possa precisar, sério. Tudo que você pode esperar, quantas consultas a gente faz, todos os links úteis, um plano de parto para parto normal, porque esse era o meu plano inicial, e um plano de parto para cesárea, enfim, tudo bem mastigadinho. Queria eu ter tido esse planner antes de engravidar da Olivia, teria facilitado muito a minha vida, mas enfim, espero poder ajudar outras mamães, então vou deixar o link na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já sabe, né? Se gostou, dá um like. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!